Seja você super, mas super bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. Estamos começando aí mais uma semana falando sobre o Vem Segue-me. Essa semana a gente vai falar um pouquinho aí sobre Lucas 22 e João 18. Né? O tema dessa semana é sobre Não se faça minha vontade. E hoje nós estamos aqui para poder falar sobre a primeira parte de nosso conjunto de aulas, né, semanais. Lembrando que a partir de agora, né, aqui no canal, eu estou falando sobre o conjunto de escrituras em 4 aulas, tá? Então a gente tem aí 4 aulas para poder falar um pouquinho aí sobre as escrituras que a gente vai ver durante a semana. E esse vídeo de hoje aqui é a nossa primeira aula da semana, beleza? Então não esqueça aí de dar aquela curtida se você gosta de falar desse assunto, dá aquela curtida, compartilha com seus amigos, que isso é super importante, né? E se esse conteúdo realmente for relevante para você, não esqueça aí de se inscrever e de compartilhar também com quem você queira, ok? Então vamos lá. Começando a falar um pouquinho sobre esse assunto de hoje, ah, falando um pouquinho da parte histórica, né? Jesus Cristo tinha acabado de introduzir o sacramento aos seus discípulos quando eles começaram a falar sobre quem trairia o mestre. E ele também começou a falar também sobre como servir ao próximo é maior do que o ser servido. Então, no meio dessas conversas todas, né, onde Jesus e os apóstolos se reuniram para a última ceia, Jesus então ajudou Pedro a entender a oposição que ele enfrentaria ao longo de sua vida. Então a gente vai entender um pouquinho do papel de Pedro nesse cenário todo. E também o Salvador ensinou a Pedro que ele só seria capaz de ajudar outras pessoas depois de fortalecer sua própria fé no Salvador Jesus Cristo. Então nessa aula de hoje a gente vai aprender sobre reconhecer a necessidade de confiar em Jesus Cristo e de fortalecer a nossa fé continuamente nele. E também nessa aula eu gostaria que você pensasse sobre algumas coisas. Por exemplo, pense em mudanças ou melhorias que você pode fazer a fim de fortalecer a sua fé no Senhor Jesus Cristo, para que você possa confiar então nele. Não importa quais circunstâncias a gente vai enfrentar em nossa vida. Beleza? Então lá em Lucas 22, versículo 28 a 30, fala o seguinte: E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Isso Cristo falando para os apóstolos. E eu vos confio o reino, como meu Pai me confiou, para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então a gente entende aqui o papel que os apóstolos tinham para Jesus Cristo. Né? Então eles eram aqueles que tinham permanecido com o Senhor durante todas as tentações, eram aqueles nos quais o Pai confiava, assim como o Pai tinha confiado em Jesus Cristo, né? E eles também seriam aqueles que se assentariam sobre tronos e julgariam as 12 tribos de Israel. Olha só o grau de importância que Cristo então deu aqui para os apóstolos, né, naquele momento da última ceia. Lucas 22, 31. E disse também o Senhor. Agora ele começa a falar para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Essa expressão cirandar como trigo, né, cirandar significa peneirar. Então, para peneirar o trigo, os valiosos grãos são separados então das partes da planta que não tem o uso. Então Jesus ele usou essa analogia, essa comparação, para ajudar Pedro a entender, e também a cada um de nós, para que pudéssemos reconhecer os esforços de Satanás para destruir a nossa fé e nos impedir de ser parte importante do reino de Deus. Então ele usou essa comparação para mostrar isso para Pedro. O presidente Russell Nelson, ele nos advertiu que o adversário está aumentando de modo exponencial os seus ataques à nossa fé. Ele também ensinou que o adversário está quadruplicando
os seus esforços para destruir testemunhos e impedir o trabalho do Senhor. Isso foi falado também pelo Russell Nelson. Neil L. Anderson, numa liarrona de novembro de 2015, falou o seguinte: a sua fé crescerá não por acaso, mas ela vai crescer por escolha. A maneira como vivemos nossa vida aumenta ou diminui a nossa fé. A oração, obediência, honestidade, pureza de pensamento e pureza de ação e o desprendimento, essas coisas aumentam a nossa fé. Sem isso, a fé diminui. Porque o Salvador disse a Pedro: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Porque há um adversário que se deleita em destruir a nossa fé. Sejam implacáveis na proteção de sua fé. Tá, no liarrona de 2015, lá falada por Neil Anderson. Então eu gostaria de deixar duas perguntas aqui. O que você vai começar a fazer ou continuar a fazer para fortalecer a sua fé em Jesus Cristo? O que você pode começar a fazer? Como você acha que uma fé mais forte em Jesus Cristo pode te abençoar? Neil Anderson ele continua falando um pouco mais, sobre isso. Ele fala: nossa fé centraliza-se em Deus, nosso Pai e seu Filho Jesus Cristo, o nosso Redentor e Salvador. Ela é reforçada por nosso conhecimento de que a plenitude do Evangelho foi restaurada na Terra. Ela é reforçada ao sabermos que o livro de Mórmon é a palavra de Deus e que os profetas e apóstolos possuem hoje as chaves do sacerdócio. Entesouramos nossa fé, trabalhamos para fortalecer nossa fé, oramos por mais fé e fazemos tudo ao nosso alcance para proteger e defender nossa fé. Imergimos-nos naquelas mesmas coisas que ajudaram a definir o cerne da fé. Exercemos fé em Cristo, oramos, ponderamos nas Escrituras, arrependemos-nos, guardamos os mandamentos e servimos ao próximo. Isso é também falado por Neil Anderson, mas numa liarrona de 2012 chamada Prova de Vossa Fé. Elder Bedner, falando sobre a fé também, ele falou o seguinte: é interessante lembrar que aquele vigoroso apóstolo tinha conversado e andado com o mestre. A gente sabe da história que aconteceu com Pedro, né? Jesus Cristo falou para ele: tu vai me negar, né? Tu vai dizer para as pessoas que não me conhecem, tu vai negar o seu testemunho. E Pedro falou: não, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Porque Pedro ele tinha convicção tão grande sobre Jesus Cristo o Salvador que ele disse que ele nunca faria isso. Mas a gente sabe o que aconteceu, né? E aí o Elder Bedner fala aqui sobre isso. É interessante lembrar que aquele vigoroso apóstolo tinha conversado e andado com o mestre, havia testemunhado muitos milagres. Ele tinha um forte testemunho da divindade do Salvador. Mas até Pedro precisava de instruções adicionais de Jesus Cristo sobre o poder da conversão e da santificação do Espírito Santo, e instruções sobre sua obrigação de servir firmemente. Até Pedro precisava disso. A essência do Evangelho de Cristo produz uma mudança fundamental. Ela permanece em nossa própria natureza, graças à expiação do Salvador. A verdadeira conversão ocasiona uma mudança nas crenças, no coração e na vida de uma pessoa, para que essa possa então aceitar a vontade de Deus e se sujeitar a essa vontade, o que inclui o compromisso consciente de tornarmos um discípulo de Jesus Cristo. Está num discurso do David Bedner, Convertidos ao Senhor, de uma liarrona de 2012. Eu espero que a gente possa entender o que significa ter essa fé em Jesus Cristo, o que significa ter fé no Salvador. E lembrar dessas últimas palavras do Elder Bedner aqui. A essência do Evangelho de Jesus Cristo vai produzir uma mudança fundamental.
e ela vai permanecer em nossa própria natureza, graças à expiação de Cristo. E lembrar que essa conversão verdadeira, ela vai operar uma mudança em crença no coração e na vida de uma pessoa, para que ela se sujeite à vontade do Senhor. Isso está lá em Atos 3, versículo 19 e Nef 9, versículo 20, o que inclui compromisso consciente de retornar, de tornar-se um discípulo de Cristo. Particularmente, eu gostei muito desse tema dessa primeira aula, porque muitas vezes a gente pensa sobre a questão de fé e tudo mais, mas a gente pensa de uma maneira muito simplória, né? Não sei quanto a você aí, do outro lado, como é que você encara a questão da fé, né? Mas como a gente viu aqui hoje, a fé é muito mais do que somente acreditar sem ver alguma coisa, né? Mas ela envolve outras premissas, né? Outros detalhes que vão nos ajudar a melhorar o nosso papel como discípulos de Cristo. E que a gente possa se lembrar disso. Eu espero que essa aula de hoje tenha sido assim de uma grande ajuda para você, né? Que possa te ajudar a entender um pouquinho melhor aí sobre o papel do Salvador em nossa vida e o papel dele no aumento de nossa fé também, tá bom? E a gente se vê então na próxima aula. Não esqueça aí de curtir esse vídeo, se esse vídeo realmente foi aí de grande ajuda para você. Se ele foi de grande ajuda, então esse é o momento de você poder curtir esse vídeo, acionar aquele sininho, tá? E se esse vídeo também te ajudou de alguma forma, você pode também se inscrever aqui no canal para poder ter mais acesso a vídeos como esse, tá ok? Obrigado aí pela sua presença. Não esqueça de compartilhar isso com seus amigos. E a gente se vê então amanhã, a partir de 10 horas da manhã. Tá ok? Até mais e um grande abraço para você. Tchau, tchau.